Ui! Boa noite! Maratona de lives hoje. Essa vai ser a terceira do dia e eu tô muito feliz porque eu vou receber uma pessoa extraordinária que faz um trabalho espetacular que descomplica a nossa vida. Quer melhor que isso? Vou receber a Liz Kimura, que trabalha com mapas mentais. E os mapas mentais vêm para tirar toda a nossa... clarificar o que a gente precisa no nosso dia a dia. E a Liz é especialista em mapas mentais. É uma mulher incrível, espetacular, e ela vai contar um pouco pra gente como ela chegou nos mapas mentais, e como é que ela aplica esses mapas mentais no dia a dia, até pra gente poder facilitar o nosso dia a dia. Então daqui a pouquinho a Liz chega para poder contar como é que a gente pode usar essa ferramenta tão poderosa no nosso dia a dia. Muito boa noite para vocês que estão entrando, queridos todos. Boa noite, Má, boa noite, Cris, boa noite, Ni, que delícia. Fábio, que delícia você de novo aqui comigo. Ai, que gostoso. Mulher das lives, hoje foi uma maratona, Má. Hoje foi uma maratona, porque a hora que eu chamei a Liz pra live, ela falou, vamos hoje? Eu falei, vamos. E aí eu acrescentei mais uma live no meu dia, mas eu tô numa alegria, numa felicidade, porque vocês vão ver o quão poderoso são esses mapas mentais para o nosso dia a dia e o quão poderosa essa Liz é, porque ela é didática para explicar a importância dos mapas mentais. Eu sou fã dela. Por isso que a hora que ela falou, vamos hoje, eu falei, mas é já, vamos fazer já, eu adorei. Então daqui a pouquinho chega a minha convidada especial. Eu falei nos stories que ela é uma mulher maravilhosa e ela falou, Dani, eu adorei maravilhosa. Eu falei, é porque eu acho que é mesmo. Eu acho que ela veio para descomplicar. Liga o descomplicômetro. Eu fiz um post uma vez falando sobre isso, porque eu acho que a gente tem que trazer essa leveza para o nosso dia a dia, né? A gente tem que trazer ferramentas importantes para a gente poder simplificar, né? Chegou minha querida Liz. Deixa eu puxar ela para cá. A gente vai esperar ela entrar. E aí vocês vão ver a delícia que é o bate-papo com a Liz e que delícia que é essa ferramenta tão importante. Boa noite, minha querida! Boa noite, maravilhosa Dani! Eu estava contando agora há pouco sobre como é que aconteceu esse nosso encontro. E eu estava falando que eu coloquei nos stories que eu falei, a Liz é maravilhosa, que ela falou, Dani, eu adorei maravilhosa. É porque eu acho. Duas coisas eu acho de maravilhosa. Primeiro que eu acho que você é uma mulher maravilhosa, acho você poderosa e você traz uma ferramenta maravilhosa para descomplicar a nossa vida, Liz. Não é? Nossa, isso é verdade. Como descomplica. Eu tenho assim essa mania de querer abraçar o mundo com as pernas, né? E aí fico, ai meu Deus, e não sei o quê. Aí eu vou lembrando, fico, meu Deus do céu. E aí, a hora que eu faço esse download de ideias e coloco tudo no papel, coloco tudo em mapa mental, opa, aqui a minha a mais assídua aluna, Participante. Eu tenho participante, uma também, que eu ligo a câmera, eu começo a fazer live, a Bolota, minha cachorrinha, começa a participar, ela late, ela sobe no meu colo. é incrível, a É, Mimi adora. Ela já é assídua das lives que aqui. delícia. Ô, Liz, então antes da gente entrar nesse assunto tão maravilhoso que são os mapas mentais, eu gostaria que você se apresentasse e contasse para essas pessoas queridas que estão com a gente quem é Liz Kimura. Muito bem. E a Bem, Mimi também, Liz a Mimi quer que Kimura. se apresente. Ai, nossa. Hoje, Mimi. Não, ok, ela acho que vai se ajeitar aqui. Eu sou neta de japoneses, né? Eu nasci e cresci no Brasil. Tive a oportunidade, assim, de terminar o colegial nos Estados Unidos, então eu voltei fluente, fui English teacher, assim, durante muitos anos. Fiz faculdade de Direito e quando eu estava no último ano, no quinto ano, eu queria largar, porque eu falei, gente, isso não é para mim, não Olha, aguento mais. Eu falei assim, vou desistir. E pergunta quem é que te deixa fazer uma loucura dessas na verdade, reta final. verdade. Aí todo mundo fala, não, agora você se forma, depois você faz o que você quiser.
foi quando me apresentaram os mapas mentais, o mind mapping. E foi assim que eu comecei a usar, todo dia para todas as aulas, em todas as matérias. Tirei 10, tirei diploma, passei da primeira fase da OAB. Eu falei, não é que essa brincadeirinha funciona? Eu fiquei pasma. Depois disso, eu fui bolsista no Japão. Depois do Japão, fui morar na Venezuela. Até que deu uma bela sexta-feira, domingo, iam ser eleições para Hugo Chávez. Eu achei melhor voltar. Ai, que Então, sorte! por Sorte pra exemplo, gente também. eu adoro a filosofia do Kaizen, né? Que é uma filosofia oriental de que tudo pode ser melhorado, do melhoramento contínuo. Mas eu percebi que existe o oposto do Kaizen, né? Qualquer coisa também pode piorar, e pode piorar muito. Então, meu Deus do céu. E aí foi quando eu aterrisei de volta e pensei, o que eu vou fazer da minha vida? Foi quando eu decidi, então, me profissionalizar nos mapas mentais, porque eles falam que no mercado você tem que ter um diferencial, né? E eu achava que, como English teacher, imagine, não tem como você concorrer com um native, né? Alguém que nasceu falando inglês, né? Então, eu achava que eu não seria diferente. O fato de ter feito intercâmbio e ser fluente em inglês não fosse um diferencial tão chamativo. Então, eu falei, mind map é diferente. Só que há 21 anos atrás era tão diferente, mas tão diferente, que ninguém vinha fazer o curso com alguém que não conhece para aprender uma coisa que nem sabe que existe. Verdade. Então, o curso foi lançado lá nas instalações do WTC de São Paulo, no World Trade Sim, Center. sim. E aí, o que acontece? Sabe quando assim tinha um pagante? Aí o pessoal da secretaria falava, então, não formou turma. Você quer o dinheiro de volta ou quer ficar pré-inscrito para a turma seguinte? Não, eu quero ficar pré-inscrito, tudo bem. Mês seguinte, não formou turma. Você quer o dinheiro de volta? Não, eu não quero o dinheiro de volta, eu quero fazer o curso. Então, Ai, que sabe quando legal. tinha assim, tipo, dois pagantes, e aí tinha minha mãe, minha tia, meu pai, meu primo, o fornecedor dos materiais, funcionários do WTC, e aí a gente formou uma turma para poder atender os inscritos. Então, imagine, há 2 décadas atrás foi assim que eu comecei, né? Hoje, Que já, graças a Deus, bárbaro. já tem assim, tem curso rodando, tem né, a versão online, temos lives. Imagine, olha só, Dani, como que era antigamente? Eu, por exemplo, chamava as pessoas, né, para um auditório, a palestra assim gratuita ou o que a gente fazia era parceria com uma instituição carente e pedia 1 quilo de alimento não perecível. Então, o trabalho que dava para a gente organizar o evento presencial, coletar os quilos de alimentos, das pessoas se deslocarem, e aquele auê, né? E hoje não, hoje a gente É, abre aqui uma live é e bárbaro. consegue fazer. Gente, eu amo tecnologia, eu acho isso Eu o máximo. também. Não, e a gente se conheceu A hoje, gente se então assim, conheceu foi tudo tão assim. hoje. Não, e viva a tecnologia, e viva a abertura, e viva essa vontade de querer fazer essa troca linda, né? Eu ia falar exatamente sobre isso, eu ia falar que essa persistência de não formou turma, e vamos pôr primo, e vamos colocar os funcionários do WTC, é uma coisa, isso diz muito sobre você. Isso diz muito sobre a vontade que você tinha de ensinar as pessoas a uma ferramenta que você acreditava nela. E que independente do que pudesse estar acontecendo, é isso que vai acontecer e fica persistente, fazendo caminhos diferentes, que o mapa mental é isso também, né? Dá caminhos Uhum. diferentes para chegar no mesmo lugar. Isso é muito lindo. E isso foi o que aconteceu com a gente hoje. A partir de um. Foi assim, posso contar como foi? Eu Primeiro, conta para minha audiência quem é a Daniele conto, Rocco. claro. Eu tô há 21 anos também no autoconhecimento. A gente tem Uau! datas síncronas. Durante 20 anos eu dei curso presencial de autoconhecimento. Um dos cursos mais antigos, é o curso mais antigo de autoconhecimento que existe. E aí chegou a pandemia, não podia estar mais presente nesse curso. E aí eu desenvolvi o meu curso que se chama Se Respira, que tem essa licença poética no nome, porque as pessoas falam se respire ou respire-se,
porque foi a minha pequenininha que deu o nome quando ela era pequenininha. Ela falou, se repilha, e aí virou o nosso mantra. Virou o nosso mantra na vida, assim, o Se Respira. Porque a gente sempre falou, gente, calma, respira, calma, respira. E aí o Se Respira veio para um curso online, graças a essa tecnologia maravilhosa que a gente tem. E é tudo muito recente. Então, quando eu ouço você dizendo que tinha uma pessoa, tinham duas, mas que você queria fazer o negócio funcionar, é esse movimento que eu tenho feito nesse momento. É fazer a coisa funcionar porque eu acredito no que eu estou fazendo. E eu acho que os mapas mentais casam muito com o autoconhecimento, né, Liz? Eu acho que é uma Com forma certeza. de você conseguir colocar no papel todo aquele emaranhado, muitas vezes, que a gente tem na cabeça, né? E aí, Com deixa eu só certeza. contar rapidinho como é que a gente conseguiu fazer esse encontro especial, que eu tô tão feliz e tão grata de você ter aceito. Eu sigo a Liz, assisto as lives dela, e aí eu falei, eu vou convidar a Liz para ver se ela aceita. E aí eu escrevi, Liz, você toparia fazer uma live? Ela, sim. Hoje, eu falei, hoje eu tenho live. Ela falou, mas ia ser tão legal. Eu falei, ia mesmo, vamos embora. E assim aconteceu esse encontro delicioso, né, Liz? Eu tô muito feliz e muito grata por esse... Olha lá, Liz lacrou com esse óculos, Liz. Você tá arrasando com esse óculos. Então, e esse óculos, olha só, é um óculos que ele tem o meu nome. Ah, para! Ele tem o meu Sério? nome, tanto em português como em japonês. Ah, dá Então, licença, aqui tá gente. Liz Kimura, e do lado de cá também tá Arisu Kimura, né? E ele é de madeira, e ele é de várias cores. Então, eu tenho Olha! cor do lado de dentro, cor do lado de fora, cor no centro, cor em cima, cor embaixo, outra cor aqui do lado de cá. É um óculos de madeira todo personalizado. Ele Eles foi vieram feito assim com. especialmente para você? Então, é uma ótica. Eu moro aqui em São Paulo, num bairro chamado Bairro da Aclimação. Então, é na ótica Aclimação, que aí eles têm essa especialidade em óculos de madeira. Aí eu só escolhi o modelo e eles tinham lá um leque de cores. De que cor que você quer? Eu posso usar todas as cores? Né? Eu vou dizer, Uau! então eu quero essa cor aqui, essa cor aqui, essa cor aqui, essa cor do lado de cá, essa cor aqui, aqui no meio eu quero essa outra cor. Que bárbaro! Então, Os porque eu já tô terapeutas. naquela fase que É. o braço tá ficando curto, né? Então, assim, o braço vai ficando curto. O meu também já tá Então, ficando, Liz, eu preciso te contar. falei, porque aí o que acontece? Com o óculos, ainda eu consigo tirar o óculos e ler alguma coisa, né? Muitas das vezes minha filha me ajuda. Daqui, mamãe, eu leio para você. Ai, que Porque eu falei, bárbaro. gente do céu. Então eu falei, eu preciso pegar uma armação que eu vou poder colocar uma lente multifocal ou bifocal. Sensacional. Olha, Meu os Deus. terapeutas do riso escreveram que você humilhou, Liz, que esse óculos é o máximo. E a Márcia escreveu, que poder! Ai, um glamour esses óculos, a Andréia colocou. Perdi o Não, fôlego, é parou muito minha engraçado. respiração com esses óculos. Não, eu dou aula de pós-graduação na FIA, aqui na Fundação Instituto de Administração. Aí é muito engraçado que eu tô andando pela sala. Você viu o óculos da professora personalizado? Another level, né? A gente já tá falando num outro lugar. Muito bom. Adorei. Mas, Dani, me conta, de onde você ouviu falar de mapas mentais? Olha, eu vou te contar que eu sempre usei mapas mentais na minha adolescência. Eu sempre fiz mapas mentais porque eu sempre adorei canetinha, eu, né, fazia aqueles estojos com cores e tudo mais. E eu sempre colocava um tema central e ia puxando os braços e eu brincava que na minha imaginação aquilo era um polvo. Nunca imaginei que aquilo pudesse ser mapas mentais. E aí Hum. meus filhos na escola, as professoras ensinavam mapas mentais, mas eles não praticavam muito. A minha caçulinha, que hoje tem 10 anos, eu tenho 3. A minha caçulinha, que Uau! hoje tem 10 anos, ela teve uma professora que incentivou muito o uso de mapas mentais. E eu achei aquilo extraordinário. E aí, quando a gente estava pensando num outro curso, num outro momento,
eu disse, gente, a gente tem que pôr mapas mentais, sem saber exatamente como aplicar a técnica, mas uma coisa intuitiva, uma coisa instintiva, sabe? E aí, a hora que eu Hum, percebi que você estava na internet, eu não sei te dizer como eu cheguei em você, Thalys. Eu cheguei. hum. Como eu não sei. Isso que importa. E aí, a hora que eu vi você falando, os alunos contando, porque ela tem um monte de depoimentos na página dela, super legais, de como é importante usar isso no dia a dia, eu falei, ai, gente, eu vou convidar. E eu tô ensaiando para te chamar, viu, Liz? Eu acredito que é Hum. tudo na hora certa. Hoje coincidiu a data, o horário e tudo mais. Mas eu queria saber como é que você pode nos contar sobre mapas mentais. Acho que a gente podia começar você explicando exatamente o que é mapa mental, porque quem não tem a técnica vai de uma forma instintiva mesmo, né? Uhum. Não, a Dani é, como eu falei, já é um ser superior, né? Que acessa esse inconsciente coletivo e consegue fazer download de informações aqui. Porque, assim, o mapa mental, basicamente, é um formato, é uma forma de organizar conteúdo. Então, há 26 anos atrás, foi um conteúdo que o que estava me desafiando na época era a faculdade, né? Eu precisava terminar a faculdade de alguma maneira. Então, eu tomava nota, né, das aulas, no formato de mapa mental, mas pela falta de capacitação, de inexperiência, então, viravam uns rabiscos que eu Isso. olhava e falava, que é isso, né? Mas agora, assim, na sala, sempre tem algum coleguinha que é taquígrafo, né? Porque o professor espirrou, tá lá anotado, tudo anotadinho, né? Aí eu perguntava, posso tirar cópia, né? E aí complementava. E você parte de um tema central. Então, eu lembro uma aula que o professor falou: o tema da aula de hoje é ação civil pública. Yes! Eu já sei o que eu vou escrever no centro do meu papel. Porque a gente sempre usa folha sem pauta, né? Folha branca, uma folha sulfite, e a gente vai organizando ele por categorias de informações. Então, deixa eu pegar um exemplo para ficar mais prático, né? Aqui, no meu caderninho. Então, assim, a gente tem desde opções em software, mas para quem realmente sabe fazer mapa mental, a gente faz assim à mão, né? Então, Hum, é um caderno tamanho A5, em que tem as leis dos mapas mentais, né? As leis definidas pelo seu criador, pelo Tony Buzan, que infelizmente é falecido, né? Mas você parte de um tema central e a partir desse tema central a gente divide em categorias de informações e de cada categoria, então, você vai hierarquizando, vai detalhando de maneira que o que é hierarquicamente superior, o mais importante, fica próximo do centro. O que é entendi. detalhe, a gente vai organizando longe do centro. Por isso que eu tenho como referência uma primeira ramificação que eu chamo de dados. Né? Então, todo o meu mapa mental, eu coloco assim, dados de data, horário, local, né? Qual que é o evento, o tema, quem que está participando. Quando é uma reunião, então, assim, antigamente a gente tinha reunião presencial, né? Então, eu desenhava o formato da mesa e anotava com cores diferentes cada pessoa. De maneira que durante a reunião, quem falar o quê, eu anotava na cor da pessoa. Então, eu Uau! já sabia, né, quem que, né, tipo, já era a minha ata dessa reunião. Normalmente, se é só, tipo, uma pessoa de cada lado, então eu colocava as informações que eu passava nas cores do logo da minha empresa e do cliente e do fornecedor nas cores do logo da outra pessoa. E é uma forma visual, né? Você não escreve aquele tradicional, palavra por palavra, uma linha depois da outra, um parágrafo depois do outro. A gente só trabalha com palavras-chave, né? Então, quando eu monto esse mapa mental de dados, né, quando eu coloco a data, é sempre do maior para o menor, né? Do genérico para o específico. Então, no dia, mês e ano, o que é mais genérico, maior, é o ano. Então, eu coloco lá o ano, do ano o mês, do mês o dia. E aí, do dia, então, o horário. Né? Então, é dessa maneira que a gente vai hierarquizando as informações.
eu costumo fazer uma analogia com o Google Earth, né? Eu falo, não sei quem aqui já brincou com o Google Earth, que você pode ver lá, sei lá, o espaço sideral, e aí vê lá, Via Láctea, aí faz um zoom in, sistema solar, aí você vê que ó, o sistema solar está dividido em vários planetas, aí você faz mais um zoom in, vai lá, planeta Terra. Como que esse planeta Terra está dividido? Em 5 continentes. Aí você vai lá, então, continente americano. Opa, são 3. Norte, central e sul. Então, a gente vai lá. Continente sul-americano. Tem vários países. Aí você chega lá, Brasil. Brasil tem vários estados. Então, essa que é a ideia de ser mapa, né? É de você poder fazer esse zoom in para ver o detalhe das informações, ou então um zoom out para ver de maneira mais genérica. Então, ele é uma forma, né? É um formato. Então, se você for fazer um bolo numa forma redonda, o seu bolo vai ser redondo. Se você usar uma forma retangular, ele vai sair retangular. Então, uma forma, né? Esse formato de organizar informações que o seu criador, o Tony Buzan, chamava de um canivete suíço da mente. Ai, que bárbaro! Né? Vai abrindo Um vários. canivete suíço. Você usa para cortar, para serrar, para, sabe, abrir lata. Então, tem até ele é palito, muito né? versátil. Pinça. Isso mesmo, ele é muito versátil. Então, por exemplo, eu comecei anotando aulas de direito, mas depois eu usei para estudar japonês para prestar bolsa de estudos no Japão. Aí, na prova de proficiência do idioma japonês, né, a última etapa da prova era uma redação, que eles dão tema na hora, e na hora, então, tinha gente que saiu escrevendo. Eu fui lá no cantinho, fiz um mini brainstorm no formato de mapa mental. E aí eu pensei, ok, então eu vou escrever sobre isso, sobre aquilo, depois eu argumento aquilo, encerro a cita, e comecei a escrever. Daqui a pouco vem a professora, faltam 10 minutos. Eu, meu Deus, em 10 minutos não vai dar para escrever sobre isso, nem sobre aquilo. Então eu vou escrever isso, e encerro. Né? Então, eu dou muito treinamento, dou muitas palestras, então eu planejo todas as minhas apresentações em mapas mentais. Né? Eu não uso PowerPoint há 2 décadas. Uau! Né? Ano retrasado, eu fui convidada para dar uma palestra numa convenção anual de palestrantes. Então, na plateia, eu tinha 277 palestrantes, né? E eu falei, meu Deus do céu, acho que isso daqui é a minha audiência mais assim. Eu falei, né? Então, e eles me convidaram para ver como que você usa o mapa mental para planejar palestras e como escrever livros. Porque, assim, qual que é a diferença de uma palestra e de um livro? É o mesmo tema falado ou esse mesmo tema escrito. Sim. É a mesma coisa. Sim. Né? Então, por exemplo, se você for montar um livro, então você vai ter lá capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Aí o que você vai escrever sobre o capítulo, você vai detalhando e subdetalhando. Né? Porque dessa maneira você mantém o foco no tema, você não desvia do assunto, e você também não invade outros capítulos, porque aí começa a ficar repetitivo. Repetitivo, exatamente, Fica a mesma coisa do mesmo. E aí, na hora de falar, é a mesma coisa. Você vai ter lá o módulo 1, módulo 2, módulo 3, e a diferença é que se você ficar só nos tópicos mais próximos do centro, nos tópicos principais, você pode fazer uma pocket palestra ou um livreto, né? Um livro resumido. Agora, se você tem todo o tempo do mundo, você detalha e aprofunda, e você pode falar o quê? Em 3 minutos? Em 30 minutos? 3 horas? Ou até mesmo 3 dias. Porque você só vai aprofundando, aprofundando, aprofundando. Né? Então, quando eu morei na Venezuela, a gente teve essa experiência de trazer uma palestrante do Brasil. Aí, a hora que ela viu o material de divulgação, das 9 às 18, um dia inteiro. Então, minha palestra tem 3 horas de duração. Ah, Karen, a gente já vendeu 8 horas de carga horária. Então, literalmente, de um dia para o outro, a gente transformou a palestra dela em mapa mental e a gente foi só aprofundando. Uau! Detalhando, detalhando, detalhando.
Ela falou, nossa, eu podia passar 2 dias falando sobre isso. Não, não, 2 dias Olha, não. A gente só viveu um dia. Então, um dia já tá o já é o suficiente. suficiente. Você sabe que eu Então, essa tinha, desculpa. flexibilidade é incrível. Imagine. Por isso que essa flexibilidade, você adaptar o conteúdo à carga horária, é incrível, porque dependendo da sua plateia, por exemplo, se você vai numa empresa, né, quem que é a sua plateia? Quanto mais alto o nível hierárquico, né, menos detalhes eles querem saber. Tipo, Sim. não me incomode com esses pormenores, né? Eles só querem saber o seu norte, para onde você está indo. Agora, se a sua audiência, né, a sua plateia é de um nível hierárquico mais assim, que vai colocar o hands-on, né? Vai colocar a mão na Na massa, massa. eles estão sabendo mínimos detalhes para não fazer errado, né? Para não gerar um retrabalho. Né? Então, você consegue ter uma mesma apresentação, adequar carga horária e Que público, né? bar. E aumentar, né? Ampliar o escopo, diminuir o escopo num clique. Não, isso é fantástico, porque eu acreditava que para fazer o mapa mental não daria. Isso é uma crença minha até eu te ouvir, né? Eu acreditava que a gente tinha que estudar primeiro muito e depois fazer esse esquema. E aí você está contando, você está na aula, você tem o tema central, dá para você ir colocando, né, e fazendo essas subdivisões conforme você vai entendendo o tema. Óbvio que eu acho que isso precisa, é um processo, é um caminho, é uma prática que precisa ser feita, né? Mas dá para a gente chegar Uhum. nesse lugar de assistir uma aula ou assistir uma palestra, assistir um documentário importante e você ir fazendo todo esse mapa ali na hora, né? Isso mesmo, é o que eu costumo fazer em eventos. Então, esse daqui, por exemplo, é um mapa mental de um evento de 3 dias. Quer dizer, esse aqui é um dos 3 dias. Uau! Então, é uma folha de flip chart do WA, o Wide Awake, que é um treinamento, né, vivencial, transformacional do Jerônimo Temel. E eu Sim. tenho uma folha dessas para cada um dos 3 dias. Né? Então, eu fui contratada para ir fazendo mapa mental durante o evento. Isso foi em maio de 2019. Tinha aqui no Centro de Convenções em Embi 1.600 a 1.700 participantes. Então, o evento, assim, o pessoal estava lá embaixo e eu fiquei sozinha no andar de cima, numa mesa enorme lá fazendo os mapas mentais. E aí, sexta, sábado e domingo, então eu passei a limpo, né? Então, cada dia eu transformei numa folha de flip chart e cada dia tinha aproximadamente 10 horas de carga horária de conteúdo, né? Eu resumi em uma folha por dia e cada folha a gente consegue fazer revisão em meia hora. Então, o que a gente vivenciou em quase 30 horas, você consegue rever em 3 folhas em 1 hora e meia. 1 hora e meia. Gente, Então, incrível. o poder de síntese não tem igual. É algo assim. E foi muito engraçado, porque eu dava aula numa escola, que aí, numa das aulas, teve um aluno que levantou a mão e falou, claro, né? Qual é a sua dúvida? Como eu faço para esquecer um mapa mental? Assim, todo mundo quer lembrar, o pessoal de concurseiros, né? Muita gente presta concurso público, ainda mais quando descobre que eu fiz direito, quer aprender mapa mental comigo, porque dá para fazer mapa mental de direito. Aí eu falo assim, como assim? Então, porque outro dia eu já estava tão cansada, sabe? Estava dirigindo, voltando para casa, e aí, do nada, zoom, o mapa mental aparecia na minha frente. O que Porque as cores, é símbolos, né? Palavras-chave, o formato, tudo isso estimula a nossa capacidade de reter informações. Né? Então ele falou assim: como faz para esquecer um mapa que mental? Eu legal. falei assim, isso Puxa. foi novidade para Não, mim. e essa é a melhor prova que o negócio funciona. A gente tem uma memória fotográfica incrível, né? Então, é a hora que a gente bate o olho naquilo colorido, a gente sabe onde fica, para onde vai. É muito legal. E é importante também usar cores, né? Isso mesmo, para ser mapa mental mesmo, a gente também tem que ter cores e imagens. Né? Não precisa Ah, colocar uma imagem para cada palavra-chave.
Mas, na medida do possível, você ilustrar é fundamental. E a gente pode fazer com softwares. Então, tem gente que fala, agora eu preciso fazer um curso de desenho. Não, você não precisa fazer um curso de desenho, né? Se você usar o software, gente, na internet você digita lá qualquer palavra-chave. Eu tenho uma aluna que trabalha numa multinacional alemã. Aí o que ela faz? Ela busca ícones em alemão, de maneira que quem é daquela cultura vai bater o olho naquelas Vai imagens saber. e vai se identificar mais, Que né? E eu legal. falei, gente, isso já é um upgrade. Eu falei, que máximo! Porque quando eu fiz o intercâmbio nos Estados Unidos, a minha família americana, para me ajudar a aumentar o vocabulário, a gente jogava Pictionary, que é o imagem e ação. E quando eu olhei, falei, nossa, eu sei o que que é isso, mas eu não sei como que isso chama em inglês. Não, tudo bem, fala em português. Eu, ioiô. Ah, ioiô, ioiô, ioiô. Ioiô, 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 ioiô nos Estados Unidos, ioiô no Brasil, ioiô. E aí, quando eu vi a palavra que eu peguei, eu procurei no dicionário e pela descrição que estava no dicionário, já entendi. Isso vai ser rápido. Eu fui lá, e eu desenhei. Aí eles, Olha. iglu? Eles, não, iglu não, eles, elephant? Eu falei, não, no elephant, né? Porque eu desenhei uma oca, né? E o que acontece? A oca aquelas, né? Deixa eu pegar uma caneta, Deixa eu desenhar rapidinho. aproveitar, né? Deixa eu desenhar. Então, como foi o meu desenho? O meu desenho foi simplesmente desenhar assim, porque índio brasileiro tem oca redonda. É. Aí o que acontece? Isso é cultural. Índio americano, É a oca dele verdade. é assim. É verdade. Então, então eles olhavam isso aqui, eles falavam assim, iglu? No, no iglu. Eles, elephant? Elephant. Eu falei assim, não, não elephant. Então, as imagens, elas também têm essas questões culturais, né? Você disse que tem filhos. Nossa, eu adorei aquele Carros da Disney. Ai, Principalmente quando demais. eles têm o 2 que viaja pelo mundo, É, aí é, eles vão para o Japão. E é. aí tem lá o personagem que fica, não, deixa eu ver. Acho que esse aqui é banheiro feminino. Não, esse aqui que é o masculino. Aí ele entra, a mulherada grita, ele, sorry, sorry, sorry. Aí ele vai pro banheiro. Porque assim, tem imagens, tem ícones que são diferentes em diferentes É culturas, né? verdade. É verdade. E isso é Então, sensacional, porque a gente tem essa linguagem figurativa também. Então, além de ter as cores que eu acho que faz. Deixa eu só pedir perdão, porque eu tirei os comentários. No final eu abro para dúvidas, para quem quiser falar, porque eu acho que você vai mostrando e fica mais fácil da gente enxergar. Tudo eu, bem deixar aproveitando desativado? que você tirou os comentários, vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma Fazer foto para a gente colocar nos stories? 1, 2, 3 e X, X! pronto! E Ah, daí marca a gente lá ele que a gente vai tem que ficar tirar. feliz de ver. Ok, de novo, X. X. Ah, Não deu? ele não quer deixar eu não Deixa. entendo. Às vezes ele deixa. Então Ah, vamos que eu. ok, claro. Ele deixou quando eu tirei a foto e aí os meus olhos saíram com os olhos fechados, né? Ah, mas Tá bom, nós tudo duas bem. é difícil a gente ficar de olho aberto. Vamos combinar? Você sabe que eu não sou descendente de japonês? Eu sou descendente de Jura? Mas italiano com esse olho puxado, desse jeito? olha só, É verdade. charmosos olhos amendoados. E outra coisa que eu queria te perguntar. Eu já li Sim. várias vezes, e já ouvi várias vezes pessoas dizendo, porque você estava dizendo que o mapa mental a gente pode fazer em software, que tem lugares, aplicativos, talvez não sei exatamente na internet que a gente possa usar. Mas eu já ouvi várias vezes da importância da gente escrever, de colocar no papel, que a nossa memória ativa lugares cerebrais importantes. Aliás, o mapa mental, ele é um desenho como se fosse sinapses neurais, não parece? Vai puxando um Isso rabinho assim, mesmo. encosta no outro, não parece? Então dá só uma olhada, né? Isso aqui é do tamanho aqui da palma da minha mão, né? E eu sempre tenho assim na bolsa.
E aí eu vou fazendo tudo que eu vou fazer, coisas que eu vou fazer na rua, como fala, todas as minhas Olha, reuniões, que vai interessante. em mapinha mental, né? Eu tenho blocos e blocos, caderninhos e caderninhos, que aí eu vou fazendo mapa mental de tudo. Minha Que listas de interessante. pendências, reuniões com clientes, né? Esse, por exemplo, foi um treinamento que, olha só, não precisa ser um mega desenhista, mas eu acredito que o pessoal consiga adivinhar qual que é esse cliente, né? Então, quando o aluno meu, na época ele era diretor da TV Globo, ele falou, Liz, em vez de você dar o treinamento, como você costuma fazer, sabe? Um dia inteiro, começa de manhã e termina no final do dia, eu acho importante o pessoal dormir com a informação. Então, foi uma tarde e uma manhã. Então, quando terminou essa tarde, eu fiz aqui desse lado um brainstorm rápido, monocromático, né, com tudo que eu achei que era importante ter na manhã seguinte, e do lado de cá eu passei a limpo, colorido, na sequência de cada um dos módulos. Só que depois eu coloquei aqui as numerações, porque a gente faz um planejamento, mas nem sempre ele acontece do jeito que foi planejado. Sim. Então eu fui numerando. Então, aqui tem um, dois, né? Aí tem lá o 3, ó, o 4, o 5 para cá, o 6, 7, o 8, o 9. E teve exercício que não deu tempo de fazer. Então, dessa maneira, se eu viesse a dar continuidade para aquela turma, eu já sabia o que eles já tinham Uau! tido, né? A partir de onde que a gente começa, porque professor é assim, a gente dá a mesma aula para diferentes turmas. É. Ah, será que foi para a turma de vocês que eu dei esse exercício? Onde eu parei Ou mesmo? eu não Alguém me peguei esse ajuda, né? exercício? Então, porque é muita coisa, É, né? é. Por isso que com o mapa mental você se localiza, você não fica perdido, né? É assim, eu sou suspeita, né? Porque, tipo, para mim, mapa mental, a minha hashtag é mapas mentais para a vida, Ai, que né? linda. Porque você pode usar, uma vez que você aprende, você usa em todas as fases da sua vida. Eu comecei na faculdade, né? Mas eu lembro meu marido, que na época era noivo, ele me agarrou aqui pelos ombros. Sabe quando a pessoa te sacode e fala assim, você sabe que dia que é hoje? E eu, que dia será que é hoje, né? Será que é aniversário de namoro? Será que é aniversário da minha sogra? Meu Deus, que dia que é hoje? Ele, faltam 3 meses pro casamento. E que você parece uma noiva, assim, muito, sabe, muito à vontade, né? Tem até um programa de TV falando das noivas neuróticas. Eu falei, ué, mas tá tudo sob controle. Quer ver, ó, senta aqui. Peguei uma folha Mentira! A3, desenhei duas alianças, eu falei, casamento está planejado da seguinte maneira. E aí eu fui lá, Mentira que você tá. fez Fiz isso. dois mini mapas mentais, um dos documentos que a gente ia apresentar no cartório e o outro da lua de mel. Tudo que você precisa estar dia tal, hora tal, lugar tal e falar sim. É só isso que você precisa fazer. É mais simples do que você está imaginando. Ai, que A bárbaro. hora que a nossa filha nasceu, gente, consulta com pediatra é uma vez por mês. Eu falei, doutor, não tá entendendo, eu sou mãe de primeira viagem, eu tô com zilhões de dúvidas o tempo todo. Aí eu anotava todas as minhas dúvidas no mapa mental, né? Eu tenho um caderno só das minhas consultas da época do câncer. Em 2013, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E aí, ó, todas as minhas contas, todas as minhas consultas estão. Esse daqui eu já tenho até um post-it, porque é a consulta com o médico vascular, que eu tive que implantar um catéter. E aí, 2 anos depois, foi 3 anos depois, já nem sei quantos anos depois, tinha que fazer a cirurgia para remover o catéter. Então, eu fui lá recuperar aquele mapa mental e só Olha, sublinhei. Então, doutor, eu também tenho que estar em jejum de 8 horas, como foi na primeira cirurgia, e eu preciso chegar o quê? 2 horas antes? Então, tipo, eu já relembrei todas as informações. Então, eu fui fazendo assim, cada consulta, né, saía em mapa mental. Eu também tinha, por exemplo, então, todas as consultas eu ia fazendo em mapa mental. Aqui
aquela de data, horário, local, né? Qual foi o médico que me atendeu, né? Então, todas as minhas consultas, todos os meses. Ah, então, quando era consulta com dermatologista, a minha tentativa de colocar uma epiderme aqui. Então, Entendi. Você vai eu colocando os colocava ícones e os desenhos que fazem sentido para você, porque o mapa é seu. isso. Agora é tão interessante, você vai passando os mapas que são mais monocromáticos, eles vão passando. A hora que tem um amarelão, um vermelhão, o olho já faz tum, já pula para aquela cor. É impressionante como chama a atenção. Mas olha, a E aí, massa. olha só, desculpa te interromper, Imagina, mas de e jeito depois nenhum. que terminei o tratamento, É. aí as consultas eram uma vez a cada 3 meses. Então, eu tinha o ano e as 4 consultas daquele ano. Então, sabe aquela Gente, que visão sensacional. zoom out, né? Então, do tipo, que exames que o médico pediu, né? E quando que eu tenho que agendar a próxima consulta. Então, aqui eu tenho 4 consultas realizadas num único ano, né? Você Então, esse sabe zoom. data, você sabe o que aconteceu. Gente, essa imagem do Zoom é tão, fica tão, tão ilustrada, fica tão factível, né? Porque é isso que a gente faz para poder enxergar as coisas, para ir ampliando, para ir chegando mais no detalhe. Muito legal isso. Aí, Muito quando eu legal. fiz consulta com mastologista, os olhinhos, eu coloquei 2 mamas para representar a mastologista. Então, assim, eu bato o olho no centro, eu já sei que Já tipo de sabe do que consulta se que é, trata. com qual especialista que é, né? Então, eu A- falo, você aprende uma vez e aplica em todas as fases da sua vida. Em É tipo, tudo, o que né? estiver te estressando, você usa. E essa história da gente colocar no papel? O que você acha Ah, dessa história do software? Não sei se é software ou se é um aplicativo, ou a gente fazer esse movimento para poder tirar de dentro da gente. Como é que você percebe? Você tem tantas alunas e tantos alunos que já passaram por você. Como é que você percebe esse resultado na prática? porque o que acontece? Quando você está digitando, você não escreve até o final, né? Você digita e quem vai escrever no final é o É o computador. computador, é. Agora, quando você vai escrever à mão, ok, Daniela. Ah, olha, são 2 L's, né? Você começa a prestar atenção. Então, a Dani é toda em dupla, né? Então, são 2 L's, 2 C's, né? Então, assim, você vai criando associações e você chega num nível de detalhe quando você faz à mão que não é perceptível quando você faz no computador. Por Olha, é isso que no verdade. processo de aprendizagem você consegue fixar melhor se você fizer à mão. Então, Eu acho que tem mais uma coisa importante, porque a hora que a gente está fazendo à mão, óbvio que a tecnologia a gente ama, a gente entende, a gente usufrui demais, mas a hora que a gente está fazendo à mão, você que escolhe a cor direitinho, você que está pintando, tem todo aquele cuidado que no computador tem a praticidade, mas não tem esses detalhes que fazem a gente ter essa memória maior, talvez, fixe melhor, né? Acho que printa melhor no nosso. Quando a gente vai pensar para falar ou para escrever, para fazer uma prova, né? Eu acho que é uma coisa mais importante. Muito, muito legal. Agora, você tem um só curso, conta do seu curso, como é que é esse curso? posso só comentar que assim, Claro. depende de para onde você vai, porque no universo corporativo, né, nas empresas, se você aparece com algo assim, sabe, é feito à mão, manuscrito, Faz sentido. então parece rascunho, né? Parece Parece. assim Fez de ainda qualquer jeito, inacabado, assim. É. não tá pronto, né? Então o universo corporativo ele é mais sisudo, né? Aí quando tem software, então Olha, tipo esse é negócio é levado a verdade. sério, É né? E a verdade. vantagem do software é você compartilhar, porque e do tipo a edição, né? Então sabe quando você faz tá errado. Então, assim, passar limpo é algo que a gente faz, assim, tipo, por exemplo, quando teve lá, aqui em São Paulo tem uma rádio chamada CBN, que tinha um programa chamado Caminhos Alternativos. Ok, você vai decidir vir pro pódio, Ela quer né? Ela participar, gente. Ela faz parte do todo.
E aí, o que que acontece? O primeiro episódio do Caminhos Alternativos foi com o Robert Wong. E eu sou mega fã desse super headhunter. Ele é incrível. Tanto é que a carreira que eu escolhi foi graças a uma palestra que eu assisti Uau. dele. E aí, quando eu fui entrevistada pelas mesmas, né? A Fabiola Cidral e a Pétria Chaves, eu falei, eu vou levar aquele mapa mental, né? Eu vou passar limpo e vou levar. Ai, meu Deus, eu passei a limpo e aí eu errei uma coisa. Tipo, remendado, não vai ficar legal. Então eu passei a limpo de novo. Aí que eu passei a limpo de novo, eu errei mais uma outra coisa. Eu já tava enlouquecida, né? Mas eu falei, não, eu vou dar de presente, tem que sair bonitinho, né? Não pode, né? É que nem esse do WA, do Wide Awake, eu soletrei errado o nome do Jerônimo Temel. Eu falei, não, podia ter errado em qualquer outro lugar. Mas errar, como soletra o nome dele, eu falei, não, isso não pode. Aí eu passei a limpo tudo de novo. Coisa que a edição no software É, um segundo. não tem, não tem argumento contra, porque você vai, clica. Por isso que o software te dá essa praticidade, né, que o universo corporativo exige. Então, a gente faz tipo, coloca lá o computador conectado ao projetor, né, todo mundo olhando para o telão e vamos lá, brainstorm, joga as ideias, e fala, o que, que tem a ver com o quê? Aí a gente começa a aglutinar, clica, arrasta, clica, De inverte. uma praticidade maravilhosa. Mas então, talvez para o dia a dia, para estudos, colocar a mão é melhor, e se for num universo corporativo, tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse olhar Uhum. diferenciado. Nada como a experiência e a prática, porque eu acho que eu nunca teria pensado nisso. Falei que ela era maravilhosa, tô contando para vocês que ela é maravilhosa. Que delícia. E agora, Que no curso ah, a gente faz isso, a gente faz mapas mentais tanto com papel, né, e escrita colorida, né, e como a gente trabalha com as palavras-chave, eu não chamo de canetas coloridas, por quê? Eu uso a palavra escrita, né, porque você pode usar qualquer tipo de veículo de escrita, como uma caneta, um lápis, um pincel, um giz, né, e dá para fazer com o dedo, então assim, você tem que usar cores. E aí cada um escolhe, né? Se quer uma caneta, então de caneta você pode ter caneta hidrográfica, esferográfica, sim. marca-texto. Aí você tem espessura grossa, média, fina. Agora, uma Então você dúvida vai. minha, uma curiosidade minha. A tua filha adora mapas mentais ou ela não usa? Porque santo de casa também não faz milagre, né? Desafiador, né? Ela fala assim: o que que você quer quando crescer, né? Quando era menor, ela fala assim: ai, eu quero ser youtuber. Ai, que legal, você quer fazer YouTube, né? De mapas mentais? Ah, não, mapa mental é chato. Então, uma das minhas referências é Ai, o que Christian legal. Barbosa, que é autor do livro, cadê? A Tríade do Tempo. E aí, deixa eu pegar aqui a capa do livro. Então, o Christian, a mãe dele ensinou mapas mentais para ele quando ele tinha 7 anos de idade. Né? Então eu tava assim, ai meu Deus, né? Ela chegando perto dos 7 anos, né? Eu louca para poder ajudá-la. Mas, então, assim, o que eu faço? Eu busco não forçar, mas há um ano atrás, né, quando começou a pandemia, ela falou: Mamãe, me ajuda a fazer um mapa mental de pronomes para já. Que Vamos lá, vamos lá, delícia. vamos lá. Aí eu falei assim: opa, sob demanda, né? Eu falei assim: vamos lá. Então, a gente pegou uma folha A3 e eu comecei com a visão global da carreira, da vida dela como estudante. Então, eu coloquei lá, vida de estudante. Então, desde o ensino infantil, o fundamental, que tem o fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, graduação, pós-graduação, aí cursos extras, então aí tinha de esportes, e de esportes tinha lá judô, aikido, futebol, ginástica, aí tinha lá idiomas, então inglês, espanhol, japonês, né? Então, e aí a gente fez lá, ó, e onde que é o momento dela? Então, na página seguinte, a gente fez um zoom in do momento dela, que na época Ah, era que Fundamental legal. 1, quinto ano,
Então, quando a gente fez um zoom in no Fundamental 1, quinto ano, quais eram as nossas categorias de informações, ou que a gente também chama de tópicos principais? Todas as matérias e os nomes dos professores. Aí, pronome tá onde? Português. Então, o terceiro mapa mental, a gente fez um zoom in em língua portuguesa, dentro de língua portuguesa, gramática, dentro de gramática, pronomes. Aí, então, de pronomes, ups, tinha lá pronome pessoal, pronome demonstrativo, Que pronome interrogativo, pronome. bárbaro! E aí, descobri que e, o, eu, duas letrinhas, tem 5 classificações gramaticais. Pronome pessoal, do caso reto, de primeira pessoa, como que é? Pronome do caso reto, de primeira pessoa, do singular. Isso. Tá faltando alguma coisa, porque são 5. Eu preciso rever o mapa mental. Tá, mas é isso, com uma coisinha minúscula a gente chega, sabe-se Deus onde. E o mais legal é que o mapa fica. Então, assim, por exemplo, não sei o quinto, bateu o olho, tá lá. Porque normalmente quando a gente faz rascunho e a gente faz folha solta, a folha se perde, né? O negócio se perde. Aí você colocando data, como você disse lá no comecinho, colocando data. E esse zoom para mim fez um sentido, porque eu enxergo isso. E aí bateu a dúvida, você só volta lá e bate o olho. Você, como você fez a mão, você sabe exatamente onde ele tá. É muito legal. Pronome pessoal. Então, pronome pessoal do caso reto, porque tem caso oblíquo, de primeira pessoa do singular. Pronto. Achei. Veio o mapa mental na tua cabeça. Isso mesmo. E aí que eu, assim, revendo esse mapa, eu percebi que a questão de ser singular ou plural é um detalhe da pessoa. Então, do tipo, aí a gente vai ramificando, então ramifica para as 3 pessoas, e das 3 pessoas, então a gente sub-ramifica para singular e plural. Né? Coisa que normalmente eles organizam numa grade, né, de informações, hierarquizar o mapa mental e conseguir entender qual é a diferença. Né? Que tipo de palavra-chave é essa? Então, para facilitar, muitas das vezes eu fazia, por exemplo, de churrasco, né? Porque eu falo assim, não conheço ninguém que para planejar e organizar um churrasco, né? Que hoje não pode se aglomerar. Mas assim, antigamente as pessoas marcavam e ele acontecia, né? Então, tipo, a cerveja e a carne não faltava, mas o resto, tinha gente que ligava falando, estou a caminho, o que está faltando? Né? Aí a pessoa já imaginava que está faltando alguma coisa. Oh, está faltando gelo. Ah, está faltando carvão. Está faltando não sei o quê. Então, assim, do tipo, as coisas vão brotando. Tem gente, cadê fulano? Ah, fulano saiu para comprar pão. Então, assim, as coisas vão... E aí, por exemplo, quando eu faço isso na sala de aula, a mulherada fala salada, né, frutas. Aí os homens, gente, só mulher mesmo para falar em salada. Não, mas isso é bárbaro, porque isso mostra que a gente consegue aplicar no dia a dia. Que não é uma coisa que não precisa ser um super estudo, uma super palestra, não. É poder trazer praticidade para o nosso dia a dia. Você sabe que eu li uma vez uma frase que eu trago para minha vida, que as nossas melhores ideias são aquelas que a gente não coloca no papel. Porque se a gente não escreve, você sabe que você teve uma boa ideia, mas ela passa. E aí, a hora que você coloca no papel, você fala, putz, vamos desenvolver isso. E desde que eu li essa frase, eu ando com o meu bloquinho do lado, porque eu tenho essa sensação muitas vezes que a ideia foi embora, que eu falo, ai meu Deus. Então eu coloco... Não, reunião precisa ser gravado, porque às vezes, amei essa ideia, fala de novo. Ixi, não sei o que eu falei. Né? Às vezes assim, é uma inspiração que... E eu falei, repete! E a pessoa não consegue mais repetir. Não, realmente, porque enquanto tá assim nebuloso, né, você fica assim, que eu percebi que o mapa mental também ajuda muito a diminuir a ansiedade. Porque eu ficava assim, ai meu Deus, e lembrava de não sei o quê, e lembrava de não sei o que lá, vixe, não vai dar tempo. E, não sei o que lá. E aí, enquanto tá assim nebuloso, você não tem uma visão clara da dimensão. E aí, a hora que você coloca no papel, mas se eu mandar esse direct,
se eu tirar essa foto, se eu, né, como fala, pendência de cada. Da mesma maneira, eu já tive situações que eu lembrei de uma ideia, que lembrei de outra, que lembrei de outra, e eu estava subestimando alguma pendência que eu falei, não, mas é uma coisa simples, né? Aí o que eu pude ter. Então, a gente consegue enxergar. Eles falam também de você dar visibilidade aos seus pensamentos, né? O mapa mental, ele te ajuda a enxergar as informações. E na hora de gerenciar pendências, o que, que é prioritário? As coisas são prioritárias em relação a outras. Então, o que acontece? Se você está com uma visão parcial das suas pendências, o que acontece? Você vai priorizar algo aqui, que quando você tem uma visão global, fala, É, opa, é. aqui tem algo que é prioritário em relação ao que você Super elencou. importante. E talvez não pudesse olhar. E eu acho também que a hora que a gente consegue colocar no papel, eu fiz uma live semana passada com uma amiga que ela disse, eu planejo tudo no papel, e que às vezes de olhar no papel me dá desespero. Mas eu acho que a gente tirar de dentro da gente, primeiro que é uma catarse, porque fica aquele negócio rodando dentro da gente, e a gente tem essa tendência de esquecer ou de priorizar o que não é prioridade. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo coisas secundárias, que é isso, né? É o olhar para cá e que você fala, "Ah, passou e perdi prazo, perdi tempo, devia ter feito primeiro." E eu acho que traz sim essa serenidade da gente colocar no papel e falar, puxa vida, então tá aqui, não precisa mais reverberar dentro de mim dessa forma, porque a gente já está vivendo numa ansiedade por conta da impermanência, por conta de não saber o que vai acontecer. E no começo da live, antes de você entrar, eu tava brincando que essa ferramenta ela é um descomplicômetro. Liga o descomplicômetro, amor, porque daí é uma coisa a menos que a gente precisa fazer na vida. Coloca no papel, aprende a fazer esse mapa e a gente tem um curso que está aí no forno, que vai sair, conta do curso. Isso mesmo. Então, eu, depois assim, de 5 anos usando a técnica literalmente para tudo, eu falei assim, imagine, meu sobrenome é Kimura, né? Eu sou descendente de japoneses, então a gente cresce aprendendo que tem que fazer tudo certinho, 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 É. certinho. Eu sou bacharel em direito, né? Que tem que fazer tudo legalmente. Então, para trabalhar nesse mercado de uma maneira ética, eu falei, preciso do meu diploma. Porque eu falei assim, eu já sei fazer mapa mental, eu já sei ensinar, eu sei que isso funciona. Eu já tenho na época, né, eu já tinha 5 anos de experiência, já tinha lido todos os livros na época, eu falei, eu só quero tirar o meu diplominha para me diferenciar no mercado. Bem, eu fui lá para os Estados Unidos, que era o Business Center mais próximo daqui, fazer a minha certificação, para descobrir que o tudo, o universo que eu sabia, era nada mais, nada menos que uma pontinha do iceberg. E eu falei assim, oh, nossa, Que juro legal. que tem, tipo, tinha tanta coisa assim, né? Então, lá a gente aprende a ministrar um curso de 2 dias de duração, né? O que a gente chama de 16 horas de carga horária, coisa que, depois que terminei o tratamento do câncer, em março de 2015, o médico falou, agora a vida que segue. Eu, uhul! Né? Eu já estava em negociação com a Fiocruz, no Rio de Janeiro, então eu peguei aqui ponte aérea, Congonhas, Santos Dumont, numa segunda-feira, dei o treinamento terça, quarta embarquei de volta do aeroporto, eu fui direto pro PS. Eu falei, doutor, eu tô morrendo. Eu não consigo ficar em pé, eu tô com febre, eu tô passando mal. E aí faz exame disso, faz exame daquilo, ele assim, cansaço. Eu, hã? Você, assim, tipo, os 6 meses de químio, 1 mês e meio de rádio e o mesmo não sei o que, né? Tudo isso deu um turnover no seu corpo que você envelheceu minimamente 10 anos, para não dizer Uau. 15 anos. Né? Então você tem que fazer as coisas um pouco mais devagar. Então foi a última vez que eu dei um treinamento de 2 dias de duração. Né? Aí eu comecei a dar no máximo de um dia. Só que eu levava assim uma semana para me recuperar. Eu ficava assim acabada, né? Então, essa versão online, gente, é a solução Bárbaro. Bárbaro. máximo. Porque aí o que, que eu fiz? O que eu dou, né, durante o dia todo aquele conteúdo que a pessoa pode aprender sozinha,
eu já deixei previamente gravado. Então, quando a pessoa se inscreve, ela já recebe 5 módulos que sozinha ela pode ir estudando no ritmo dela, assistir quantas vezes ela quiser. E o que eu tenho feito é entregar as dinâmicas de grupo ao vivo. Porque para mim, Dani, não fazia sentido eu aplicar dinâmica num grupo, gravar aquilo, para uma outra pessoa que não tem nada a ver, É, assistir, é. que Não é a mesma faz coisa. É. a mesma coisa, é Não. vivencial, né? Então, as dinâmicas de grupo, os exercícios práticos, esses eu entrego ao vivo. E aí, eu comecei a fazer isso ano passado, em janeiro. Então, eu entrego 4 aulas ao vivo, que agora a turma 10 começa amanhã, dia 5 de maio. Né? A turma 10 vai ter 4 aulas ao vivo comigo nas 4 quartas-feiras de maio, que é dia 5, 12, 19 e 26 de maio à noite, das 19 às 22 horas no horário de Brasília. Então, a gente faz exercícios práticos juntos, a gente faz exercício à mão, a gente faz exercício de software, a gente tem uma noite só sobre mapas mentais nos estudos. Então, a gente vê como faz para anotar em sala de aula, como faz para gerar ideias e organizar ideias para escrever um texto. Né? E aí, esse texto pode ser desde uma redação para vestibular, a um TCC, como fala, a sua dissertação de mestrado ou a sua Que tese de bárbaro. doutorado, porque assim, são apenas textos cada vez maiores, mais complexos, mas a base estrutural é a mesma, né? Como você aprender mais e lembrar durante o maior período de tempo. E a turma 10 especificamente, o exercício prático que a gente vai fazer é sobre resumo de livro. Então, como que você pega um livro de 400 Que páginas e resume legal. única página? Né? E o último dia da aula ao vivo é o de mapas mentais no trabalho. Então, como que a gente usa mapa mental para reunião, para análise de contrato, apresentações, entrevista de emprego? Como que você usa para perfil de cliente, brainstorm, fazer, como fala, desenhar cenários, plano de negócios. Então, assim, é um curso que, mesmo para quem está zerado, né, é o melhor caminho. E para quem, assim, eu lembro de uma aluna que falava assim, tô literalmente pagando para ver. Ai, que lindo. Porque eu estudo mapas mentais há 8 anos. Aí, a hora que termina, tipo, eu já li todos os livros, eu já sei muita coisa, mas tipo, eu tô pagando para ver. Aí, quando terminou o treinamento, ela, nossa, Liz, em 8 horas você me ensinou muito mais do que eu consegui aprender Ai, sozinha, que né, bárbaro. em 8 anos. Porque tem coisas que tá até escrito no livro, mas no treinamento, no curso, a gente consegue dar dimensão, É. sabe? É aquela informação que é monocromática linear, virar 3D colorida, com dimensão, Quer né, um com exemplo ênfase. disso agora, nesse momento? Se eu tivesse lido o Zoom em Zoom Out, eu ia falar, puxa, que legal. A gente fazendo assim com a mão, eu falei, nossa, eu enxerguei isso. Então é isso, é essa vivência que acaba tendo, porque isso pode estar escrito e a gente vai entender. Só que a hora que você enxerga, que você fala, "Ah, nossa, é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer." Então tem essa Meu, vivência, essa troca é importante demais de ter, né? e as fichas vão caindo, e aí a Vão. pessoa fica, nossa, é de É. tipo, Não, esse is a zoom, a blowing hora que você mind. fez assim, ó, eu falei, nossa senhora, é verdade. É isso mesmo. É muito legal isso, é muito legal. Então, quem quiser, é só se inscrever lá no link da minha bio, né? Nos meus stories também eu coloquei um arrasta para cima, então dá tempo, pode vir se inscrever. E eu comecei uma nova mentoria e a ideia do meu mentor foi bem esse quadro, Liz Resolve. Então, quando você começou a falar, eu falei, gente, a Dani sabe telepatia, não é possível. Porque aí ele falou assim, então, Liz, o que você sabe que você pode resolver e ajudar? Eu falei, olha, eu sou fluente em inglês, eu posso ajudar. Eu falei, então é isso. Então, eu tenho um mini workshop, né, com só 1h30 de duração, de como que você faz para estudar inglês através dessa técnica dos mapas mentais. Gente, demais. Então, isso daqui vai acontecer nesse. Assim, eu já tive a primeira vez em sexta-feira da semana passada.
e o próximo, o último, vai ser nesse sábado, às 3 horas da tarde. Então, eu vou mostrar, eu vou construir mapas mentais mostrando como você usar para aumentar o vocabulário, para você estudar gramática, para você trabalhar na pronúncia, né? Então, para mim, inglês é uma coisa assim que já é uma segunda língua, que eu lembro quando eu estava morando lá, depois de 7 meses, eu acordei assim, eu sonhei em inglês. Ai, que delícia. Aí eu falei assim, hoje eu já não sei mais em que idioma que eu tô sonhando, né? Mas assim, eu falei assim, gente, começou a entrar. Eu falei assim, que legal. Então eu já tenho o inglês assim, tanto é que um dos alunos perguntou assim, Liz, você vai dar dica de aplicativo, de não sei o quê? Eu falei, então, é que como eu já sei, eu não uso esses aplicativos. Agora eu tenho eles versão japonês, né? Pode Porque eu ser. estou estudando japonês para mim é o meu idioma desafiador, né? Mas Desafiador. assim, inglês, eu falei assim, inglês assim, eu cheguei a fazer, dei aula, muita aula em escolas, aquelas escolas assim, de redes. Já dei aula, muita aula particular, né? Tem uma amiga que ela fala assim, Liz, me indica uma escola de inglês. Ai, você tá brincando que essa altura do campeonato você vai entrar em sala de aula e começar Ai, repeat não, after me. é. Oh my God. E aí o que que a gente combinou? A gente saía para almoçar uma vez por semana, eu ia dirigindo, buscá-la. Ok, where are we going today? E Que aí a gente delícia. começava a estudar directions. Então a gente ia lá, go straight ahead, turn right, turn left, ok, watch out, red light. Né? Então a gente ia aprendendo, né, como se locomover, né, pela cidade. Aí no cardápio, ok, o que que a gente vai pedir? Ok, carne, qual que é o ponto da carne? Né? Rare, medium, well done. Né? Então como que você quer pedir? Foi tão engraçado que teve um restaurante que ela foi, o garçom, né, trouxe até licor pra gente no final, né, fez essa Que delícia. gentileza. Na semana seguinte, ela voltou para o restaurante, aí o maître perguntou, e a sua amiga estrangeira? Né? E aí, eu, gente, eu não posso aparecer lá falando português. E essa é a maior decepção, Liz. Você não pode fazer isso. Ai, que Então, delícia, hein? olha, nesse sábado, porque qual que é a minha ideia? É gravar a aula. Só que quando você fica olhando para a câmera gravando a aula, é tão, assim, sem graça. Por mais que você fala, olha para a câmera e É imagina que tem diferente. gente É, lá, né? É diferente quando você é, está interagindo com os é. alunos. Então, a gente gravou a aula passada, vamos gravar esse daqui, fazer um compilado e vender essa gravação, né? E aí, quem quiser participar do ao vivo, vai custar só R$ 27. E Ah, que ainda vai poder bárbaro. tirar dúvidas comigo. Então, eu falei, não, vamos fazer um valor simbólico só para ajudar as pessoas a dar uma destravada em como estudar. Então, quem quiser, lá na bio também. Tá tudo na vinte e sete bio. reais. Tem o Tá curso tudo que na dá para bio. se inscrever, porque amanhã abrem as vagas. Tem a aula de sábado. Que bacana. Liz, eu tô assim, encantada. Eu falei que eu ia amar esse nosso bate-papo. Eu quero agradecer muito ao universo, em primeiro lugar, ter dado certo esse encontro e essa delícia desse bate-papo que foi. E agradecer você pela disponibilidade, pela amorosidade, pela generosidade de trazer tanto conteúdo e ligar o nosso descomplicômetro. Então, eu preciso te agradecer e honrar a tua presença aqui comigo essa noite deliciosa, Liz. Muito obrigada. Gratidão, Dani. Olha, eu amo falar sobre mapas mentais, né? Sou uma tagarela, né? Então, Uma delícia. amei o convite. Gratidão por ter aceito. Da gente falar assim, e que tal? Podia ser não sei quando, então. Não sei quando eu tô dando aula, né? Você topa hoje? E você topou. Gratidão. Ai, que delícia. Muito obrigada. Obrigada pelas pessoas deliciosas que estiveram participando e estiveram com a gente todo esse tempo. E para quem for assistir depois também, sejam sempre muito bem-vindos. Então, mais uma vez, muita gratidão por esse momento ímpar e incrível. Um beijo no seu coração. Fica com Deus e a gente, se Deus quiser, a gente se encontra de novo, Liz. Combinado. Gratidão a todos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Tchau.